Olá pessoal, chegando aqui de mais uma corrida, então é muito bom manter sempre o corpo, né? É, como a gente sempre fala, né? Mente sã, corpo são. Então deixar sempre a mente e o corpo equilibrado, né? Mas hoje o assunto que eu estava até pensando na corrida, que é bem interessante, é sobre o fato de a nossa contemplação do universo. Ou seja, enquanto eu estava correndo, eu falei assim, mas o universo ele só existe porque eu o estou contemplando. Entende? O universo ele não pode existir em si sem a contemplação da alma. Então, essa é uma coisa para você refletir bem profundamente, né? Porque você fala assim, eu sou um ser insignificante aqui dentro desse universo, porém, para o universo existir, você tem que estar contemplando esse universo. Não faz sentido o universo existir sem que alguém, né, participe ou que faça ele existir através da sua consciência. Deu para entender? Isso é meio místico, né? Então, o universo depende da nossa consciência para que ele tenha uma existência, né? E nossa existência depende do universo para que nós existamos. Então, há uma troca energética, né? Daquele que percebe com aquele que é percebido. E dessa forma, chegamos ao ponto aí que eu lembro aqui da física quântica, que é dito que aonde está focada a sua atenção, a sua consciência, então o mundo, né, material se manifesta de determinada forma que você focaliza a sua atenção nele. Ou seja, o mundo só passa a existir quando você focaliza a sua atenção no mundo. Não é assim? Temos que meditar nessas coisas. Essas coisas são muito bacanas de entender. Por exemplo, quando você está com esse corpo material, quando o seu corpo material está adormecido, pode-se dizer que o corpo, o mundo, né, físico, ele não está existindo. Pode ser que ele exista, mas na sua percepção ele não existe. Certo? Porque para ele existir para você, você tem que estar desperto nesse corpo físico, com a sua consciência, prestando atenção na existência dessa energia que é chamada mundo material. E o nosso poder é que quando nós contemplamos o mundo material, ele vai se apresentar aos nossos sentidos conforme, né, a relação desses diversos sentidos que nós temos em relação a ele. Então nós vemos formas, por quê? Porque você tem um sentido, né, chamado olho, e esse olho consegue perceber as formas, né, os nomes. O som, por exemplo, você só percebe que a existência tem som por causa do ouvido. Se você for uma pessoa que não tem audição, né, uma pessoa surda, você não vai perceber que o universo tem som. Da mesma forma, quando a pessoa abandona essa forma material com a morte, basicamente esse mundo perde a importância em si de estar existindo. Então nós não somos insignificantes. Nós é que damos vida para o universo e o universo também é que nos dá vida. De modo que com essa concepção você consegue entender que tudo é uma coisa só. Né? Não existe uma existência separada. Da mesma forma com Krishna, com Deus. Deus, apesar dele estar separado, né, parecer separado das suas energias, na verdade as energias e Krishna é a mesma coisa, são a mesma coisa. Né? Assim como os raios do sol, a refulgência que emana do sol, parecer que não é o sol, na verdade a refulgência do sol é o sol na forma de energia. Tá pegando? Então a gente vai
começando a ter essas percepções, vamos dizer assim, metafísicas através da nossa inteligência. A inteligência e a mente abstrata é que nos dão capacidade para perceber esses pormenores, vamos dizer assim, existenciais. Entende? Então, o universo material, por exemplo, aqui de 3 dimensões, ele é percebido pela nossa consciência através desse cérebro físico. E o cérebro, ele está relacionado com a nossa mente, que é o centro dos sentidos. De modo que, ao utilizarmos os nossos sentidos associados com as frequências eletromagnéticas do nosso cérebro, o nosso corpo mental, que é um corpo separado desse corpo físico, ele vai perceber o universo da forma como os sentidos estão interpretando. E aí, quando você perde esse corpo físico, você não mais percebe, né, esse mundo denso, esse mundo de 3 dimensões. É nesse sentido que as escrituras dizem que esse mundo é um sonho. Por isso que falo, o estado de vigília, né, é a atuação do modo da bondade, dos modos da natureza material. E aí, enquanto você está adormecido com esse corpo físico, quando você entra no mundo dos sonhos, então esse mundo ele é experimentado com o nosso corpo astral. De modo que você tem esse corpo físico, né, que é conectado com uma energia etérica, que mantém, né, essa estrutura, né, senão esse corpo dissolveria. Então existe uma energia que nas escrituras é chamado de ar vital, né, que pranifica a nossa região que está mantendo esse corpo físico. Por isso se diz que quando o nosso corpo vital, quando nós estamos com muita saúde, significa que o nosso corpo vital está com muita energia. E você também tem um corpo astral. Assim como você tem esse corpo físico, você tem um corpo astral. Quando você está dormindo nesse corpo físico, automaticamente a sua consciência, né? A consciência ela nunca adormece. Mas quando ela está em ilusão, ela fica passando de um corpo para outro. E aí você vai para o corpo astral. Aí que são os sonhos? Os sonhos são o seu corpo astral se movendo numa 4ª dimensão, no mundo de, né, quadridimensional. E ali você tem os sonhos, mas como você ainda não está qualificado nessa frequência de entendimento com a 4ª dimensão, o sonho passa simplesmente a ser uma confusão de ideias, né? Você sonha e os objetos lá são completamente nebulosos, ou você esquece do que sonhou. Por quê? Porque sua mente, lá no mundo de sonho, não tem essa atenção como você tem aqui no mundo material. Porém, se você estuda, se você pratica a ciência astral, né, se você purifica mais a sua mente, se você consegue se projetar para esse mundo de uma forma consciente, então esse mundo astral é como o mundo físico. Está entendendo? Então você começa igualzinho como é aqui nesse mundo físico, só que é lá no mundo astral, enquanto esse corpo está dormindo, ou através de um transe, né, onde você relaxa seu corpo completamente, o que muitas vezes as pessoas chamam que é mediunidade, você consegue projetar o seu corpo e ir para esse mundo. Outras pessoas conseguem canalizar, né, mensagens desse plano astral. Enfim, o mundo astral é tão sólido no corpo astral quanto é esse corpo físico nesse mundo físico. Está entendendo a beleza disso, da existência? Porque a existência ela tem várias dimensões de percepção. E aí você, com o seu corpo astral, você simplesmente consegue estar vivendo lá de uma forma consciente, né, após a morte desse corpo físico. Isso que é. E lá no mundo astral tem várias regiões, né? Dizem que tem 7 regiões, desde as umbralinas, que são as energias bem pesadas,
astralmente falando, e as regiões mais elevadas do mundo astral. Então é um mundo à parte, né? Então esse mundo à parte, que é um mundo de sonho também, só que agora você pode estar sem o corpo físico, é um mundo regido pelo modo da paixão, dos modos da natureza material. Está entendendo? Então a sua consciência ela está sempre objetificando ou existencializando aquilo no qual você está colocando atenção. E também há um plano superior ao astral, que é o mental, onde ali você tem um corpo mental e ali você tem tudo aquilo que você formula com o seu pensamento. Todas as respostas que você quiser dentro de um nível intelectual se encontram, né, ou se formulam muito fácil nesse mundo mental. Então você também pode se mover nesse corpo mental, né, estando aqui encarnado no mundo físico, ou estando no mundo astral, ou abandonando o corpo astral, você também fica no mundo mental. Esse mundo mental, né, no qual você percebe a existência dele diretamente através da sua mente, é o mundo Devakan, que ele fala, o mundo dos semideuses, são os mundos celestes. Se você for raciocinar com base nisso, você vai entender que, na verdade, todos esses mundos, né, o mundo celestial ou mental, eles estão aqui agora com a gente. De modo que depende da gente saber focar a atenção nessas dimensões, seja num estado de transe, ou seja, fazendo uma projeção consciente. Sem precisar abandonar esse corpo, podemos ir para todas essas dimensões. Essa é a beleza, né, daquilo que se chama sabedoria, quando entendemos que temos essa capacidade de programar a nossa mente para viajar nesse contexto ilusório, né? Vamos dizer assim, porque tanto o mundo de vigília como o mundo astral são de natureza ilusória. E também no mundo mental, né, em suas últimas frequências, é como se o mundo, assim, o corpo, tudo deixasse de existir. Então temos que raciocinar sobre isso, certo? De modo, por que eu estou falando isso? Eu estou querendo falar isso, é porque muitas vezes a gente está se movendo aqui nessa existência, mas não percebe que a existência na qual nós estamos, né, nos movimentando, ela depende de nós. E nós dependemos dessa existência. Logo, nós temos uma correlação muito íntima com isso. Entende? Quando a pessoa, por exemplo, ela pode não ter o corpo material ou o corpo astral, assim, ela pode ter o poder místico de entrar nessas dimensões e criar formas específicas energéticas para realizar passatempos aqui nesse mundo material. Então, em última análise, nós temos uma forma espiritual. Essa forma espiritual, a consciência que nós temos é um sintoma natural da alma. De modo que podemos transitar nessas dimensões mesmo sem ter corpo físico, astral, né? A gente vê o exemplo de Narada Muni, de muitos sábios aí das escrituras, que eles saem das dimensões dele, que são dimensões intuitivas, búdicas, né? Que a gente nem pode imaginar, e vem aqui às vezes na Terra e participa, né, dos passatempos. Muitos passatempos, quando a gente vê no Bhagavata de Krishna, o Senhor Brahma, o Senhor Shiva, todo mundo vem, desce aqui e participa dos passatempos de Krishna. Inclusive o próprio Deus faz isso. Aí parece que ele está aqui na energia material, né? Sendo assim, como diz Krishna, ele faz o papel de um ser humano comum. Mas o corpo de Krishna é sempre espiritual. E ele não tem nada a ver com esse mundo, com essa energia densa aqui da terceira dimensão, na qual agora você está ouvindo eu falar essas palavras. Se você consegue compreender isso, né,
fica muito mais fácil entender a pessoa absoluta de Deus, que vem executar passatempos aqui. Além do que, quando Krishna, né, está presente aqui nessa dimensão, nessa terceira dimensão, no qual estudamos, né, as suas atividades no Srimad Bhagavatam, devemos entender que essa energia na qual ele está manifestando os seus passatempos é ele mesmo na forma de energia. E ele é o energético por trás por trás dessa manifestação material. É como se o Sol fizesse passatempos dentro da refulgência do Sol. Mas o Sol, aonde ele estiver, ele sempre vai ser, né, o energético, a substância por trás daquilo que está manifestando a refulgência. Mas a refulgência do Sol e o Sol em si, eles são a mesma coisa. É assim, dessa maneira, que nós temos que entender Krishna atuando nesse mundo, e que, na verdade, em termos absolutos, ele é tudo. Assim também, você, em relação à sua existência limitada à percepção da forma em que você está, ela é você mesmo. Essa forma material é uma expressão da sua consciência nessa dimensão material. Não é assim que, eu não sou esse ser humano, eu sou o espírito. Não é assim, entende? Você é tudo. Então você é o corpo material, é o corpo astral, é o corpo mental, é o corpo búdico, são todos os corpos, né? Isso há uma ciência explicando, né? Revelando como esse universo também. Esse universo tem várias camadas. Então esse universo é o corpo, né, do Senhor Brahma, que é o primeiro ser vivo que é potencializado por Krishna para criar esse universo como um corpo dele. Esse Brahma, ele está na categoria logóica, né, de um logos, ou seja, de uma expressão da criação de Deus. Logo, Deus, ele experimenta todo esse universo através do Senhor Brahma. E através de nós, vamos dizer assim, que Krishna experimenta todos os micromundos. Aí você vai compreender que você é uma expressão de Deus, ou uma parte integrante de Deus que está experimentando todo o aprendizado, né, todas as possibilidades desse mundo material, em seus aspectos grosseiros e sutis, né, para a realização de Deus. Então eu sou Deus se auto-experimentando através de mim, essa existência na qual eu tenho um aprendizado e tenho, né, esse poder, essa potência de me tornar aqui nesse mundo um criador, fazer a manutenção e ser um destruidor, transmutador da minha energia. Por isso que nós somos chamados de deuses, não de Deus. E aí isso que é o incrível de você ter esse conhecimento, que quando você acorda e você olha assim, uau, para a existência, essa existência é uma energia sua acontecendo. Entende? Tudo que você vê, tudo que você contempla, é a energia do espírito existindo em consciência de percepção. Quando Krishna ele cria esse universo, em primeiro lugar, para que o universo possa ter existência mesmo plena, é preciso que a consciência de Deus se manifeste. Então, em primeiro lugar, se manifesta a consciência suprema. E aí toda a existência, né, desse universo, ela passa a ter significado existencial. Dessa forma, então, o que acontece? Da mesma forma, você só pode dar significado à sua existência se você estiver atuando com a sua consciência naquilo que é aquilo que você chama a realidade da sua vida. Só que como espírito você entende que você não é
Você não é esse corpo material, não é o corpo astral, não é o corpo mental. Você é o espírito, é a consciência que está por trás dessas várias dimensões e mundos, percebendo a existência na qual você está tendo experiências. Isso que é o que Deus vem nos falar, né? Que essas existências elas são manifestadas pelos modos da natureza material. Então a existência física, a existência de sonhos, né, astral, a existência mental, elas são derivadas dos modos materiais atuando na sua mente e na sua inteligência. E aí você não se ilude mais com esses mundos oníricos em seus vários graus de percepções, ou mais densos ou mais sutis. Agora você está experimentando essa realidade material na qual você está ouvindo eu aqui falar, mas na verdade você é transcendental a essas dimensões ilusórias. Por isso que Krishna, quando vem e demonstra o lado, né, espiritual dele, a forma absoluta dele, ele está querendo dizer que nós, como partes integrantes dele, feitos à imagem e semelhança dele, também nós não somos desse mundo material. Mas, ao mesmo tempo, esse mundo material, esse corpo, eles só podem ter existência em si porque nós estamos dando consciência a esses veículos, né, materiais, para formatar uma existência na qual nós possamos evoluir espiritualmente. Então, olha que interessante isso, é muito místico, né? Você está aqui, você escolheu estar aqui, manifestando essa forma pelo seu poder místico, já que você é um Deus parte, integrante, né, do divino, de Krishna. Você escolheu estar aqui para ter essa experiência exatamente como está acontecendo agora. Porque você, lá, né, na dimensão superior de conhecimento, você sabe que isso aqui seria a melhor experiência para você no momento. Então agora você está tendo essa experiência numa forma humana. E aí Krishna vem, Deus, e fala, você na forma humana tem que saber essas coisas que eu estou falando aqui agora, né? Que é Deus que falou. Os sábios que estão em Samadhi, eles revelam exatamente isso. Tanto que há seres que estão nesse estado de Samadhi, né, mais elevado, eles nem percebem mais o sonho. Assim como você, às vezes, está adormecido e acorda do sonho, aí quando você está acordado, aquele sonho não existe mais, ele já acabou. Então vai chegar um grau de consciência que vamos ter, né, que vamos despertar desse sonho de vigília. Ou podemos ser, né, projetores conscientes completamente desapegados desse sonho, porque nós estamos despertos. E aí o Krishna fala assim, a única realidade mesmo é o mundo espiritual. Então lá a sua consciência, através do seu corpo espiritual, vai projetar o mundo real da alma. E o centro da existência da realidade do espírito é Deus. Então, quem é Deus? É isso que temos que nos perguntar agora enquanto estamos aqui nessa forma humana. De modo que Deus é revelado como Krishna, ele vem aqui no mundo, ele faz seus passatempos, né? E aí a gente vê que são coisas impossíveis de se fazer. Se você estudar os passatempos de Krishna, você fala assim, mas não é possível, uma pessoa comum não faz o que esse ser fez, né? Mas aí Krishna está demonstrando o poder divino dele, porém está se comportando como um ser humano. E aí você consegue compreender Krishna e entende como ele age lá no mundo espiritual. Porque lá no mundo espiritual, Krishna, principalmente Vrindavana, né, o local onde Krishna desenvolve os seus passatempos mais íntimos, esse mundo Vrindavana é a manifestação da consciência suprema de Deus. Ali é o sentido, né, mais concentrado, mais puro da existência de Deus. E é para lá que ele está convidando que nós possamos ir desenvolver relacionamentos eternos com ele. Não ficar aqui
nesse mundo de sonho, nessa forma humana de vida, né? Saindo de um sonho para outro, né? Que a gente está aqui no sonho de vigília agora, depois está no sonho, um sonho por diversos sonhos, e depois num sono profundo, onde a gente esquece do ego, esquece do mundo, esquece de Deus, esquece de tudo, né? Então, o que Deus está falando quando ele vem aqui e ele tem esse poder místico, assim como nós temos, né? Nós não estamos aqui manifestando uma forma física, não é assim? Quando Narada Muni vem aqui, ele manifesta uma forma mais sutil, mais espiritual. E assim também quando Krishna ele quer manifestar os passatempos dele, ele vem para essa existência, só que a forma dele é sempre absoluta e espiritual. Ele não tem nada a ver com essa energia material, assim como também nós não temos. Porém, como nós não somos Deus, nós acabamos, né, nos falso identificando com essa forma material, e aí perdemos esse approach universal, né? Essas coisas que eu estou falando aqui, a gente esquece que está dentro de um sonho. Assim, quando você está sonhando, você esquece que você está sonhando. Então você está sonhando agora. E nesse exato momento que você está ouvindo essa palestra aqui, você está sonhando. Você esqueceu da sua alma, né? Não esqueceu porque eu estou falando agora para você lembrar, né? Então, Krishna no Bhagavad Gita, as primeiras coisas que ele vem falar é para que a gente desperte desse sonho. Entenda que ele é Deus, que existe um mundo espiritual, um mundo de realidade, né? Porque no Bhagavad Gita, Krishna fala, a partir do momento que você volta em consciência para o meu mundo real, o mundo divino, você não volta mais para esse mundo de sonho. Porque agora você entendeu. De modo que isso, quando se fala autorrealizar, se iluminar, é simplesmente você estar atento, colocando a sua atenção em Deus e não no mundo material. Porque quanto mais atenção você dá à energia desse mundo material, que se chama, né, Maya, mais você fica preso nesse fenômeno ilusório. E Krishna ele vem falar, então eu manifesto os passatempos aqui nessa energia ilusória, mas os meus passatempos são passatempos puramente espirituais. E o seu destino é focar a atenção nas atividades de Deus, ou no seu santo nome, ou em tudo que está relacionado com Deus, para purificar a sua mente, para você parar de pensar que esse mundo aqui é uma realidade. Porque senão você só vai se associar com informações, né, com notícias, com coisas que são derivadas de tipo uma hipnose. Então você não consegue mais escapar, você pensa que você vai morrer, que você vai, né, nascer, que você vai reencarnar. E assim, o espírito ele está além disso, mas se você esquece disso, você continua realmente encarnando, porque o processo de criar o movimento da existência está na sua consciência. Por isso que é falado, né? Consciência de Krishna. A sua consciência tem que ser a consciência de Krishna, né? Você tem que estar sempre ligado, né, nessa atenção em Deus constantemente. Isso vai fazer com que você não se esqueça de sua posição eterna como um servo amoroso de Krishna, de Deus. E para você fazer isso, há algumas práticas espirituais, né, como essa que é muito simples de cantar o nome de Deus, e todos os dias você fazer algo que te dê a lembrança de Krishna, já que ele é revelado como a suprema personalidade de Deus, que é a fonte dessa refulgência que cria essas existências de sonhos, né, dentro da frequência dos modos da natureza material. Entendeu? Então isso aí é bem descrito no canto 11, né, principalmente, que vai falando que toda a ideia, né, é nós elevarmos nossa consciência acima dos 3 modos da natureza material e nos situarmos, né, em Deus, que está agora mesmo em nosso coração, e assim nos libertamos
de Maya, né? Então, conhecereis a verdade, essa verdade de Deus transcendental, e a verdade vai te libertar, porque você só pode se libertar dessa matrix, né? E essa é a porta de saída. Se você conseguir compreender que você é algo que está além desses sonhos, desses modos da natureza material. E você compreender também que você é uma parte integrante da consciência suprema, que a sua consciência de criar realidades existenciais dentro desse mundo, né, de sonhos depende da consciência de Deus. Então você é sempre um micro-universo e Deus é um macro-universo. Então Deus é Vishnu, né? Esse nome Vishnu significa que Deus ele é onipenetrante. É esse nome, né? Por isso que Deus tem esse nome de Vishnu, porque ele está em tudo e em todos, porque nada, né, esse universo ele não pode existir se um átomo não tiver a consciência de Deus, o universo deixa de existir. Então tudo se move na consciência de Deus. E o nosso mundo particular, em qualquer nível de ilusão que ele se move através da nossa consciência equivocada, de estar pensando que somos o corpo físico. Lá no mundo do sonho nós pensamos que somos o corpo astral, e lá nos planetas celestiais nós pensamos que somos o corpo mental. Entendeu? Mas nós não somos nada disso. Nós somos a consciência por trás desses veículos sutis e grosseiros que criam as existências, né, oníricas, que estamos assim vivendo como um cinema. Como um cinema, estamos passando a nossa vida aqui, né, durante tantos tempos, num tipo de hipnose. Então, Krishna está pedindo para que pensemos sempre nele, que foquemos a nossa atenção sempre nele. E aí vamos conseguir nos libertar dessa identificação falsa com esse mundo material, que nada mais é do que uma projeção da nossa mente. Veja só como nossa mente é fabulosa. Então, Krishna fala, faça da sua mente uma amiga. Projete nesse mundo, né, a consciência de que toda essa existência sou eu. Que tudo isso é um fenômeno místico emanado da mente de Deus. Aí a sua mente se une à mente de Deus, a sua consciência se une à consciência de Deus, e aí você se torna um Deus criador da sua própria existência. Quem é o Senhor Brahma? O Senhor Brahma é o ser que mais se elevou nesse universo e se qualificou para criar um universo inteiro. E você está criando o universo do seu corpo físico, né? Então esse corpo físico ele é um universo também. Todas as células que o compõem, os órgãos, tudo representa galáxias, representa estrelas, no nível, né, micro. Mas a existência que você fala do lado de fora e do lado de dentro em relação a esse corpo material que você está usando para captar as impressões chamadas exteriores, são a mesma coisa. Por isso que fala, se você quer mudar o seu mundo, mude-se a você mesmo. Ou seja, vibre num novo estado de consciência, renove a sua mente, né? Frequencie a sua mente de tal forma que você possa ver o mundo material, ou ele possa se expressar para você através dos seus sentidos, com essa sabedoria divina. Por isso que Krishna vem e fala o Bhagavad Gita, fala o Bhagavatam. E aí depois Krishna vem como Chaitanya Mahaprabhu e nos ensina como amar a Deus. Porque nós temos que amar a fonte dessa existência, já que essa existência, né, nos dá a vida de experiências nesses vários veículos materiais grosseiros e sutis. Então isso é muito maravilhoso. A ideia é que um dia você atinja a sabedoria máxima, a devoção pura por Deus, e aí você passe a vibrar na dimensão espiritual pura. Quando você conseguir fazer isso nessa forma humana, que é para a qual, né, Krishna criou,
Ele está deixando você experimentar essa vida, ou você quis experimentar, para realizar Deus. Essa é a verdade. Para quem está na forma verdadeiramente humana, usando as qualidades humanas. E aí você vai se preparar nessa vida para formalizar, vamos dizer assim, internamente essa forma espiritual, onde você não mais se identifica com esse mundo material, se desapega completamente de certos hábitos, de vícios, de emoções, de certos pensamentos. Aí você fixa a sua mente em Deus. Nessa Kali Yuga, o melhor processo é cantar o santo nome, e aí você vai purificando a sua mente, e quando chega o momento de você abandonar essa forma física, então o seu espírito ele vai para onde está o grau de vibração da sua consciência, ou da sua mente. E aí Krishna fala que quando você abandona o corpo com a mente completamente, né, consciente e purificada, você volta para o mundo espiritual, né, onde está a vibração divina. Por isso Krishna fala, se você sempre pensa em mim, quanto mais você pensar, na hora da morte você vai estar pensando em mim. E aí você volta para o planeta de Krishna, né? Tá entendendo? Até quando a gente lê os passatempos de Krishna, até os demônios, aquelas pessoas que têm raiva dele, né? Mas só por estar pensando, mesmo com ódio em Krishna, né? Com raiva, mas pensou tanto, 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 que na hora da morte ele se libera também e volta para o mundo espiritual. Mas só que essa pessoa viveu, né, como um demônio, sofrendo nesse mundo, com medo, inseguro, porque Deus vai vir uma hora como a morte e vai tirar a vida de todo mundo. Porém, se você está rendido a Deus, você não teme mais a morte, porque você já sabe qual será o seu destino glorioso nessa forma humana de vida. Então essa é a dica de hoje, né? Vamos começar a ver a nossa existência não como algo que está fora de nós, mas como uma realidade que estamos criando por nós mesmos através deste corpo físico, através da projeção da nossa mente. E a nossa mente ela é um mecanismo da nossa consciência. Tá entendendo? Então, tudo se torna maravilhoso. Então, quando você acorda e olha a existência, qual é a existência que você está vivendo, né? Eu escolho viver na beleza de Deus, no amor de Deus. Todo dia que eu acordo em gratidão, porque eu sei que a existência que eu estou criando é uma existência oriunda do meu amor por Deus. Eu escolhi isso. Eu compreendi isso, né? Eu aceitei as instruções de Deus, me rendi a Deus, e agora tenho essa consciência. Mas essa consciência é para todo mundo ter. O normal é todo mundo ser consciente de Deus, porque você é uma parte integrante de Deus. Você não é esse corpo físico, não é o corpo astral, não é o corpo mental. Esses corpos, esses veículos são instrumentos para você manifestar o aprendizado nessa energia material, que não é o local correto do seu espírito, mas aqui você pode manifestar uma situação espiritual também. Por isso que o Mestre Cristo falava, o reino de Deus ele está dentro de vós. E aí se você entra conscientemente, né, em comunhão com o Senhor Vishnu, onipenetrante, que está dentro do seu coração, aí você consegue entender que você faz parte de tudo e tudo faz parte de você. Aí você atinge essa dita, né, consciência universal, que é a consciência do seu Brahma. Então, muitos sábios nesse mundo têm essa consciência. A gente pode lembrar também, lá no capítulo 11 do Bhagavad Gita, que Krishna deu esse olho espiritual para Arjuna quando ele conseguiu enxergar todo o universo de uma vez só. Ele interagiu com todo o universo, né? Não é igual a gente que está interagindo só com um pedacinho da existência. Mas ele interagiu com toda a existência, onde Krishna provou para nós que nós e o universo está em nós, dentro da nossa mente, né? E a nossa mente, ela que projeta todo o universo. Só que agora, nessas formas humanas de vida, nós só conseguimos projetar um pedacinho, vamos dizer assim, do universo. Mas, na verdade, ele está todo dentro da gente. Mesmo que a gente contemple o universo, fala, nossa, que negócio grande, que negócio enorme, tantas galáxias, mas tudo isso está dentro da sua mente.
Esse universo ele não vai existir sem a sua contemplação. E você também não vai existir sem a existência do universo que cria exatamente essa configuração, esse cenário para você aprender sobre Deus. E ele vem aqui, desenvolve seus passatempos e nos ensina, né? Medite sempre em mim, né? Cante meu nome, leia meus passatempos, pensa em mim, pensa em mim, torne-se meu devoto. Né? Adore-me. Entende que por trás de toda essa existência física, astral, mental, de todas essas dimensões de existência, né, de sonhos, tudo sou eu. E Krishna fala, e eu também sou a realidade por trás disso tudo. Eu sou o mundo espiritual. E o mundo espiritual sou eu. Eu estou dentro de tudo, tudo está dentro de mim, mas mesmo assim eu estou à parte de tudo, vivendo as minhas experiências, assim como você lá no mundo espiritual também vai estar vivendo as suas experiências à parte, mas completamente unido a Deus em amor, né? Porque a essência do mundo espiritual é o amor. Aqui no mundo material não tem amor, só tem miséria, sofrimento, interesse. Porém, se você entrar no reino de Deus dentro do seu coração, nessa Vrindavana que está dentro, né, do seu ser, aí sim você vai poder manifestar amor nesse mundo, vai poder ver as coisas de forma amorosa, porque você vai entender que tudo é Deus. Essa é a proposta que Krishna faz no Bhagavad Gita. Aquele que vê todos os seres em mim e que me vê em todos os seres, isso tem que ser a nível de realização, não intelectual. Se você conseguir ver assim, através do seu trabalho espiritual, então, automaticamente, você vai entrar na dimensão divina, mesmo estando aqui na carne, né? Nessa encarnação. E também lá no mundo astral, em qualquer lugar, você vai começar a enxergar Deus. E aí ele fala, então, quem vê todo mundo em mim e eu em todo mundo, esse é o que tem a visão verdadeira. Esse é o sábio que vê com equanimidade. Aí você sai da dualidade, você para de julgar. Aquele é meu amigo, aquele é meu inimigo, aquele é bonito, aquele é feio. Essas coisas assim. Porque você fala, não, aquele ali é Deus, aquele lá também é Deus, está manifestado daquela forma, e você para de julgar ou criticar com os valores humanos, com as crenças que botaram na sua cabeça. Então você vai além, você transcende. Esse é todo o ensinamento de Deus. Ok? Então vamos refletir sobre isso, né? Vamos parar de nos sentir separados da existência e separados de Deus. Entender que tudo, todos os nossos veículos, a nossa alma, tudo é energia de Deus, se intercambiando dentro da existência de Deus para realizar Deus. Essa é a sabedoria divina, né? Chegarmos a essa conclusão. E aí você vai fazer a prática da meditação. Não vai ficar mais envolvido com assuntos materiais, trevosos, demoníacos, que estão te colocando medo, aí você fica com medo de morrer, e você nem é o corpo, você é eterno, não importa, você já abandonou vários corpos físicos, o que importa agora é que você entendeu quem é Deus, se compreendeu que existe um processo para se libertar desse mundo material, desse sonho, para sair dessa matrix. Você sabe que tem uma porta, né? E essa porta é o seu espírito, né? Entendendo que você está acima de tudo isso, que você é transcendental, e entendendo que Deus está dentro do seu coração e que Ele é a consciência da sua consciência. E quando você junta a sua consciência com a consciência de Deus, isso se chama consciência de Krishna. Quando você está em consciência de Krishna, você consegue ver que tudo é Deus e você sai da dualidade, entra nessa espécie de unidade qualitativa da sua alma com Deus, e aí você se prepara para ir para a universidade, né, para o lugar perfeito, que é o mundo espiritual. Ok? Muito legal, gostei. Até hoje, até eu me ouvi. Então, que a existência de vocês seja plena, né? Que vocês possam realmente se libertar de todos esses sentimentos, desses pensamentos que só estão criando obstáculos, que são mentiras trevosas, né? Tentando abalar a sua vida material para você viver com muito medo, com insegurança, mas
Quando você entende que tudo é Krishna e você tem a devoção por Krishna, amor por Deus, com certeza você vai estar vivendo num tipo assim, mundo paralelo, um mundo paraíso, um mundo de beleza, de amor, de devoção. E Krishna vai estar guiando, assim, seguramente a sua vida para você voltar para o mundo espiritual. Então faça essa escolha, né? Não fica ouvindo coisa material muito não, porque o ouvido ele joga para o seu cérebro aquilo que você vai ver, que você vai falar. Então sempre esteja ouvindo coisas de Deus, olhando, né, lendo, estudando os livros, falando sobre Deus, né, comendo, né, praçada, alimento espiritual, sempre oferece tudo para Deus, né, cheira os incensos de Deus. E assim, usa todos os sentidos para estar fixo na divindade, né, no seu coração, aí você vai ver que a sua vida vai ser exponencialmente mais feliz, mais alegre, e você vai ter toda a tolerância, toda a paciência do mundo, independentemente do mundo estar bom ou ruim, para que você alcance esse resultado que Krishna está esperando de você, né? Então Krishna ele simplesmente está esperando que você dê um passo em direção a ele para amá-lo. E depois de um tempo de prática, você vai amar a Deus acima de todas as coisas, porque você realizou Deus, e então você concluiu, parabéns, parabéns, concluiu o estágio humano e pode voltar para a dimensão bem-aventurada, consciente e plena de existência, né, de verdade, que é o mundo espiritual. Ok? Então espero que vocês tenham gostado. Todas as glórias são a Sri Sri Radha Krishna, todas as glórias são a Sri Sri Gaura Nitai, todas as glórias ao Mahamantra Hare Krishna, todas as glórias a Srila Prabhupada, todas as glórias são aos devotos reunidos. Haribo!